Gurizada, o negócio é o seguinte: a direção do Internacional dá sinais de não estar preocupada com o momento da equipe dentro de campo e nem com o fato do Internacional estar dentro da zona de rebaixamento na tabela do Campeonato Brasileiro. Há uma certa, digamos, desmobilização pela parte diretiva. O clube, por exemplo, só nega a informação de onde está o diretor esportivo Andrés D'Alessandro. É sobre isso que eu quero conversar com vocês neste meu vídeo, que é em nome da Deusol Engenharia. Você, como eu, deve estar preocupado com o valor mensal que paga na tua conta de luz. A conta de energia da tua residência ou inclusive da tua empresa. É isso mesmo. O governo federal, a Agência Nacional que regula o setor, implementou a bandeira tarifária módulo vermelho. A conta de luz dispara. Por isso eu estou te recomendando a Deusol Engenharia para uma solução definitiva e inteligente. O investimento em energia solar. A Deusol Engenharia tem quase 7 anos de experiência no setor, com mais de 350 projetos concluídos, obras finalizadas e entregues. E o que é muito legal, gurizada, é que a Deusol vai apresentar um projeto específico para o teu caso, que atenda à tua necessidade. Aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo eu te coloco mais informações sobre a Deusol Engenharia, mas já anota o telefone para o teu primeiro contato. 51 é o código de área 993950202. Conversa com a Deusol Engenharia. Vamos reduzir de forma muito drástica a tua conta de luz. É investimento com o retorno garantido ali na frente. Em nome de Deusol Engenharia, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa de uma certa desmobilização, uma ausência de preocupação da direção colorada com o momento do time dentro de campo. O Inter entrou dentro da zona da confusão, o Z4 do Campeonato Brasileiro, com esta derrota de 2-0 para o Atlético Mineiro ontem à noite em Belo Horizonte, e lá permanecerá por pelo menos 30 dias, exatamente o período em que os jogadores terão 2 semanas de férias, depois voltam aos trabalhos, devido à parada do futebol pelo Mundial de Clubes nos Estados Unidos. No dia do jogo, na manhã do dia do jogo, Inter e Atlético Mineiro, o vice-presidente de futebol colorado, José Olavo Bisol, concedeu entrevistas a vários veículos e fez uma manifestação que eu julgo absolutamente preocupante. Ele disse que, ao contrário do que a imprensa tem dito, do que a imprensa avalia, o Internacional não tem o diagnóstico de que serão necessárias 4 ou 5 contratações nesta próxima janela de transferências. Na minha avaliação, diagnóstico errado. O Inter precisaria de um outro lateral pela direita. O Alan Benítez eu acho que é insuficiente, mas vamos dar os créditos. Está chegando agora. O Gavilã, treinador, ex-jogador da dupla Grenal, fez rasgados elogios ao Alan Benítez como um lateral, segundo ele, muito ofensivo. O Inter precisaria de mais um zagueiro. O Internacional precisa urgentemente de um volante, e um volante bom. O Inter precisa de um segundo homem do meio-campo e o Inter precisaria também de um centroavante. Bisol disse mais, outra frase preocupante, deixando claro uma tendência de vendas, inclusive agora, na metade do ano. Vitão, Wesley, se um deles sair, prejuízo irreparável no time de Roger Machado, que está afundado na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter tem dado, gurizada, um sinal de uma certa desmobilização. Ou talvez o termo mais apropriado, o Inter não está preocupado com este momento da equipe. É claro que o Internacional está classificado na Libertadores, passou em primeiro lugar de um grupo muito difícil, está classificado na Copa do Brasil, contra o Maracanã, era uma obrigação, mas está classificado, não foi eliminado, não teve nenhum tipo de surpresa, e no Campeonato Brasileiro está dentro do Z4. Nos últimos 2 jogos, nem o presidente Alessandro Barcelos e nem o diretor esportivo Andrés D'Alessandro estiveram presentes no ambiente do vestiário. No primeiro jogo, porque Barcelos estava acompanhando a decisão da Champions,
nem o José Olavo Bisol estava naquele Inter 0 Fluminense 2, no dia 1º de junho. Houve uma parada FIFA, jogos de eliminatórias, e agora o Internacional perde para o Atlético Mineiro. O presidente Barcelos está participando de um evento que realmente é importante, na Flórida, nos Estados Unidos, e o Andrés D'Alessandro, o Inter, não deixa claro onde ele está. E eu hoje pela manhã, nesta sexta-feira, mantive contato via WhatsApp com o vice-futebol colorado, José Olavo Bisol, perguntando onde está o D'Alessandro. O Inter pode deixar isso de forma mais clara? Onde ele está, que não esteve nos últimos 2 jogos? Parece que ele teria ido também em um evento, inclusive junto com o Mazuco, na Argentina durante alguns dias, isso na semana passada. Bom dia. Sobre o Dali, as 2 ausências foram explicadas internamente e publicamente nas entrevistas que concedi ontem. Eu não considerei, mas estou colocando a resposta, porque o jornalismo é isso, a gente tem que dar a oportunidade de que os dirigentes se manifestem, né? Segue o José Olavo Bisol. No primeiro jogo, ele estava representando o clube em um evento importante. A gente sabe que o evento era na Argentina. Já nesta última viagem, havia uma agenda institucional, também importante, envolvendo o atleta. E, na sequência, um compromisso particular agendado previamente. Um compromisso particular, portanto, tirou o D'Alessandro do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. E aí que eu pondero para vocês. Eu não acho que o Inter perdeu para o Atlético, Fluminense, porque nem o presidente Barcelos e nem o D'Alessandro estavam presentes. Mas isso mostra como o Internacional está preocupado ou não com o Campeonato Brasileiro. Porque eu perguntei para o Bisol se o D'Alessandro era importante ou não. Se é importante, na minha opinião, deveria estar nesses eventos. Bom, mas se o Inter não considera que ele seja importante, e aí ele seguiu. O papel de todos na engrenagem do futebol é importante. E isso inclui o D'Alessandro, sem dúvida. Mas não estamos na situação atual pela presença ou ausência dele no vestiário. Estamos aqui porque coletivamente precisamos entregar mais. Todos nós. Seguimos trabalhando com foco total em reagir no campeonato e encontrar as soluções que o momento exige. Abraço. Resposta do José Olavo Bisol. Depois eu perguntei para ele, talvez não tenha dado ainda tempo da resposta, eu estou gravando esse conteúdo agora na sexta-feira pela manhã. Depois eu perguntei para ele se o Inter poderia revelar que evento institucional era esse que tirou o D'Alessandro do jogo de ontem, mas a minha leitura, o compromisso particular foi o que fez que o D'Alessandro se ausente. Concordo com o Bisol de que o Inter não está nessa situação pelas ausências de Barcelos e D'Alessandro, e eu acho que a ausência do presidente Barcelos se justifica. Ele foi à final da Champions, a convite, ok, faz parte, e depois estava nos Estados Unidos para um evento significativo e importante, falando de ligas, de SAF, lá na Flórida. Ok, mas o momento do Internacional é excessivamente preocupante. Nos últimos 10 jogos, o Internacional tem apenas 3 vitórias. 2 vitórias bem importantes, contra o Nacional do Uruguai e contra o Bahia, e a outra contra o Maracanã pela Copa do Brasil. 2 empates e 5 derrotas. O Inter sofreu, nos últimos 10 jogos, 18 gols, média de quase 2 por partida, 1,8, e marcou 12. E por isso o Internacional está afundado na tabela do Campeonato Brasileiro, 17º colocado, 11 pontos em 12 jogos. Sim, o Inter tem mais jogos no Campeonato Brasileiro do que pontos. Em 12 jogos, apenas 2 vitórias. 5 empates, 5 derrotas, aproveitamento absolutamente insuficiente de 30%. Mesmo assim, a direção decidiu liberar o D'Alessandro para um compromisso particular previamente agendado. Eu não concordo. Eu continuo achando que o D'Alessandro é importante, foi importante no ambiente do vestiário na conquista do Campeonato Gaúcho, foi importante no ambiente do vestiário nesta primeira fase de Libertadores da América, jogos difíceis, o Inter teve êxito e acho que ele é importante também em jogos do Campeonato Brasileiro. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, deixa o teu like, joga o canal do Menegas para cima. Meu Insta tá aqui, gurizada, Meneghete Jornalista. Este vídeo é para Delsol Engenharia. Vamos investir em energia solar para ter a ótima consequência de reduzir de forma drástica a conta de luz da tua empresa, da tua casa, ou ambas. Fala com a Delsol Engenharia, 51 é o código de área, 99-395-0202. Quase 7 anos de experiência na área, mais de 350 obras finalizadas, projetos concluídos. A Delsol vai apresentar um projeto
específico que atenda a tua demanda. 51 é o código de área, 99-395-0202. Deu Som Engenharia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.